Olá para você de casa, começa agora o programa Última Palavra aqui pela Rede Gospel de televisão para todo o território nacional. Meu muito obrigada por mais uma vez nos receber aí na sua casa. É com grande satisfação que a gente compartilha todas as manhãs as informações e prestação de serviço aqui do programa. Hoje nós vamos falar sobre a doação de sangue, algo tão importante, um ato de amor à vida, de amor ao próximo. Só que se já não bastassem os feriados, que diminui o número de doadores nos bancos de sangue de todo o país, o frio também está espantando os doadores. O frio está espantando os doadores de sangue dos bancos de todo o país. Neste período, os estoques de sangue caem, olha só, gente, em até pela metade, prejudicando assim o abastecimento dos hospitais. Os cuidados nessa época do ano precisam ser redobrados, principalmente com a doação de tipos de sangue mais raros, os considerados O negativo e O positivo. Só para se ter uma ideia, para que uma transfusão de sangue tipo O seja realizada, são necessários pelo menos 10 doadores, devido à raridade desse tipo de sangue na população. Vivemos agora, então, um momento mais oportuno para atos de solidariedade, como a doação de sangue, que se revertam em benefício à vida. É aquilo que eu disse já na abertura, o amor ao próximo, a doação que pode salvar aí não só uma vida, mas milhares de vidas. Para falar sobre o assunto, eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Ricardo Temponi Sucuto. É assim que se pronuncia, doutor? Quase, Priscila, quase. Escuoto. É o doutor que está aqui com a gente, ele que é homoterapeuta do Hemocentro São Lucas e que vai trazer essas informações tão preciosas para a gente, para, assim, tentarmos ser um pouco mais solidários, né? A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no próximo também, até porque nós nunca sabemos quando nós iremos precisar. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje no programa, ao vivo, e falando de um tema tão importante, viu? Obrigado, Priscila. Agradeço a você, a Rede Gospel, a oportunidade de nos receber para divulgarmos, como você bem disse, esse ato solidário que é a doação de sangue. Bom, olha, você aí de casa também pode participar, ligar e tirar as suas dúvidas. Tem dúvida de quem pode ou quem não pode doar sangue? Quantas vezes pode doar no mês ou mais de um mês? Tem qualquer tipo de dúvida? Ligue pra gente, o telefone já está aí na sua tela, nós também temos e-mail, Twitter, tudo para que você possa participar e sanar aí a sua dúvida com essa prestação de serviço de hoje. Doutor, quem está apto, vamos começar por aí, quem está apto a doar? A princípio, todo brasileiro e estrangeiro residente que tem entre 18 e 65 anos e gosta de boa saúde de um modo geral. Doutor, a gente abriu o programa falando, né, que se já não bastassem os feriados, onde as pessoas viajam e muitas vezes nem se lembram de passar antes em um banco de sangue e deixar lá, né, a sua contribuição, agora o frio também espanta as pessoas? Infelizmente o frio dá uma preguiça geral, né? Preguiça para sair de casa, preguiça para visitar os amigos, os parentes. Infelizmente também preguiça para se dirigir a um banco de sangue e fazer a doação. Somando a isso que em julho temos o período de férias escolares, realmente os estoques caem para níveis preocupantes, como você bem disse, até metade do ideal. Então, nesse período, nós buscamos apoio, né, dos multiplicadores de opinião, como você, a fim de sensibilizar as pessoas, os telespectadores, para que eles se dirijam aos bancos de sangue e nos ajudem a compor melhor o estoque. Olha, doutor, eu vou falar de uma coisa que muitas pessoas tinham preconceito, até já faz bastante tempo, né? Eu não sei se ainda prevalece isso, se algumas pessoas ainda preservam essa mentalidade. Na época que falou-se, foi aquele boom com relação ao HIV positivo, a AIDS, muitas pessoas tinham medo de doar sangue, né? Ainda hoje, esse é um fator que afasta algumas pessoas, ainda é um fator de preconceito? Eu vou aproveitar a sua pergunta e voltar um pouco no tempo para contar a evolução da doação de sangue no Brasil. Muito bem. Até antes do advento do HIV, nós tínhamos a seguinte situação, até o final dos anos 70. A doação de sangue ela era remunerada.
Ou seja, a pessoa recebia para doar sangue. Tá? Isso não era bom, porque, logicamente, a pessoa vai atrás do dinheiro, ela vai fazer qualquer coisa para recebê-lo. Então, mentia na entrevista, né? Não falava os riscos que ele estava passando e que poderiam prejudicar o paciente que recebesse a transfusão do seu sangue. E mentia até em relação à quantidade de doações. Doava muito mais do que ele poderia doar pelas normas atuais. Muito bem, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, na época, iniciou uma campanha muito grande, né, entre eles se encontrava o Dr. Adelson Alves, que é o diretor do Hemocentro São Lucas, a fim de reverter essa situação. Tentar conscientizar a população que a doação de sangue não era algo remunerável ou algo obrigatório, e sim algo solidário, algo que você poderia fazer em benefício do próprio, sem almejar algo em troca. Uma ação social. Uma ação social, exatamente. Muito bem. Em 1980, proibiu-se a doação remunerada. Tá? Então, houve um impacto nesse momento, porque aquele doador, que nós chamávamos de doador profissional, deixou de existir. Tá? E aí, já era esperado. Sim, né? Justamente a pessoa que veio doar por dinheiro, falou, se eu não ganho nada, eu não volto mais, não é isso? Então tivemos que substituir esse tipo de doador pelo doador voluntário, pelo doador consciente. E aí iniciou-se campanhas nacionais que conseguiram elevar o número de doadores. Muito bem. Passado poucos anos, veio o problema da AIDS. Tá? Veio de uma forma avassaladora e caiu como uma bomba no trabalho hemoterápico. Primeiro, porque muitas pessoas se contaminaram por conta da transfusão, não é, de sangue contaminado, porque não havia nem testes ainda para se detectar. Exato. E segundo, criou-se uma imagem negativa em relação à doação de sangue. Tá? Embora o problema estivesse na transfusão, isso acabou refletindo na doação. Então muitas pessoas acharam que fizeram uma relação errada, mas acharam que poderiam adquirir o vírus doando sangue. Sim. Isso foi uma segunda batalha que nós enfrentamos na época. Graças a Deus com as campanhas de conscientização, não é? Com um trabalho de formiguinha, um trabalho social, hoje é muito raro você encontrar uma pessoa que tem esse receio, digamos assim. Por quê? Porque está bem claro que todo o material que nós utilizamos na doação de sangue é estéril, de uso único e descartável. Ele não é reutilizado, ele não é nada. Tá? Aquela bolsa em que você doa sangue é a mesma bolsa que será usada na transfusão. Sim. Não há etapas de passagem, etapas de reutilização. Sim. Aquele material que nós utilizamos para fazer a doação será o mesmo material que nós utilizaremos na transfusão. Ou seja, para você que pensa em ser doador, pode ficar tranquilo que não há nenhum risco de contágio, nenhum risco de adquirir uma doença doando sangue. Certo.